Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta e dando sequência à nossa, né, às nossas lives que estão sendo produzidas pelo PSB Saquarema, de convidar profissionais, de convidar especialistas para conversar com a gente sobre, né, alguns temas muito importantes, alguns temas muito necessários. Inicia a nossa conversa para falar de meio ambiente. O nosso bate-papo hoje, né, a nossa fala vai ser sobre meio ambiente e o nosso convidado está entrando. Né? Oi, Cris, tudo bem? Você está me ouvindo bem, direitinho? Bem-vindo Então, bem, tá me ouvindo bem não estou também? te ouvindo bem. Bom, eu comecei a falar que a gente aqui, né, do PSB, eu sou da parte de formação, da Secretaria de Formação, e aí eu estava falando que a gente tem dado sequência, né? Hoje é mais um dia, um novo dia para conversar sobre, né, as questões que a gente tem vivido no nosso país. E as nossas conversas têm sido sempre com um especialista. A gente tem convidado sempre um especialista para bater um papo com a gente. E hoje o nosso tema é meio ambiente. A nossa conversa vai ser sobre o meio ambiente, né? Essas perspectivas que a gente tem sobre o meio ambiente, as perspectivas que a gente tem, né, com relação ao futuro do nosso país, né, e do que a gente tem hoje e que a gente tem para amanhã com relação a isso. Por isso o meu convite, né, a você, a gente já vem alinhando essa conversa há algum tempo, e por isso o convite, né, ao professor Cristiano, que é engenheiro florestal. Vou falar rapidinho de mim, só para lembrar, para quem está chegando, um pouco da minha formação, vou falar um pouquinho de você e falar do que a gente vai conversar aí. Bom, meu nome é Roberta Viola, sou professora de biologia, sou bióloga, especialista em análise e avaliação ambiental e em biociências de saúde. Né? Atuo em especial em sala de aula e a gente faz algumas atividades fora do espaço de sala de aula com o meio ambiente. E o Cristiano, eu acho que o título mais importante do Cristiano para mim é que ele é meu irmão. Mas o Cristiano também é professor, o Cristiano é engenheiro florestal, atuante na área. Então, por isso, da gente convidar o Cris para conversar com a gente, né? Eu queria que o especialista, o engenheiro ambiental, o engenheiro, perdão, o engenheiro florestal, conversasse com a gente hoje sobre as questões que a gente anda vivendo. Né? Historicamente, a gente sabe que, né, o desenvolvimento econômico ele é muito relacionado com a degradação do meio. Um país como o nosso, né, de dimensões continentais, ele tem sofrido tanto e a nossa Amazônia, né, o nosso espaço de Amazônia legal, ele tem sofrido mais ainda. Né? As populações tradicionais, a gente tem tido essas questões todas aí. Eu queria que você se apresentasse, Cris, para eu falar depois mais um pouquinho e deixar, né, toda a bola para você conversar. Muito, muito obrigada por você estar aqui comigo, viu? Estou muito, muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade, né, de participar, de trazer um pouco, né, um pouquinho dessa minha vivência na área de meio ambiente. Né? Hoje a gente passa por uma série de questões, principalmente na área de saúde pública. Mas antes da gente entrar nisso, deixa eu me apresentar. Bom, eu sou Cristiano Dias, né? Cristiano Roberto Dias, mas eu prefiro só o Cristiano Dias. Né? Tenho formação em técnica agrícola, né? Isso lá nos anos de 90 e até esqueci, né? Uhum. E depois eu fiz florestal, fiz engenharia florestal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E atualmente trabalho numa área de preservação da Universidade Federal Fluminense, em Iguaba Grande, né? Onde a experiência nessa área ambiental vem a cada dia tomando uma necessidade e eu tenho acompanhado da gente ter um olhar diferenciado da questão ambiental. Certo? Já são aí, pelo menos, só nessa área de preservação, já são 25 anos, né, que eu trabalho. Uma área de Restinga, ela pertence ao Parque Estadual da Costa do Sol. Tá? Ela pertence também a uma área de preservação ambiental da Sapiratiba Mirim, Uhum. né, Iguaba Grande, e é uma área de Restinga. Mas se a gente olhar aí no Google Earth, é uma área que margeia a lagoa, é um pontinho verde, né, na nossa região. Sim, Né? Na região dos rios, em todo é um pontinho que sobrou por ser uma área da Universidade Federal Fluminense. sim. Né? Né? Então, essa é a minha experiência, né, de campo, né, e vivência na área ambiental.
né? Você queria colocar mais Sua algumas formação, você falou, você é engenheiro florestal formado por onde, Cris? pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Sim. né? E foi especialista em licenciamento ambiental. Sim. Aonde tem balbúrdia, né? Onde Bom, e aí a ideia da nossa conversa, né, a gente falar de meio ambiente é um tema muito amplo, muito aberto, e achar um recorte para falar, ainda mais do nosso país, levou um tempinho, por isso que a gente até demorou para chegar nessa conversa. E falar de meio ambiente também, a gente não tem respostas, não tem soluções simples. A gente tem sempre muitas questões a serem levantadas, a serem colocadas e a serem discutidas, né, Cris? E a gente nunca tem uma solução pronta para isso, e nunca vai ter, na verdade. Eu acho que a gente tem ações, né, preventivas, ações de remediação, redução de danos, né, do que a gente vem construindo ao longo de 520 anos no nosso país aí de colonização, de destruição, de desmatamento, de mau uso dos nossos espaços naturais. E aí eu queria que você falasse, né, com esse espaço de especialista que você tem enquanto engenheiro florestal, enquanto a sua prática na UF, né, falasse, né, de coisas que assim, a gente pontuou na conversa, né, os avanços e os desafios que a gente tem sobre as questões ambientais, né, a questão da Amazônia Legal, a questão das queimadas que a gente tem na Amazônia, que a gente tem vivido isso, né, que faz, ela é às claras, mas acaba sendo silenciada por essa política que a gente tem vivido. Né? Falar dessa pele aí, que tá, da pele que está causando mais dano ainda aí nos espaços da Amazônia, né, das irregularidades latifundiárias que a gente tem lá, que eles estão tentando legalizar isso de uma forma muito cruel. Da questão indígena, né, dos povos tradicionais. Então eu vou passar a bola para você e a gente vai discutindo aí, eu vou fazendo algumas inserções devagarzinho, né, e a gente vai conversando um bocado, tá bom? É todo seu, o espaço é todo seu, viu? Obrigado. Bom, falar de meio ambiente, eu sempre inicio a fala com a seguinte questão. A gente, durante, né, muito tempo, coloca o meio ambiente como algo que está distante da gente, floresta, a lagoa, ou, né, as massas salgadas, né, de praia, né, e a gente esquece de lembrar que nós estamos inseridos nesse espaço. A gente faz parte desse espaço, né? E aí eu vou pedir licença aos colegas que têm de história, né, para a gente lembrar um pouquinho da nossa relação, né, com o meio ambiente. Né? Aí já data de 8.000 anos que o homem começa a criar animais domésticos, né, coletar sementes, e ele começa a se fixar em determinados locais. Conforme a população vai crescendo, obviamente eu preciso desmatar, eu preciso utilizar aqueles recursos para poder me manter enquanto espécie. Né? E aí é muito interessante, eu sempre gosto de usar o Thomas Hobbes, que ele fala que o homem, por atualmente não ter, né, nesse período, ele não tem um predador natural, ele se torna o lobo dele mesmo. Ou seja, ele está buscando a própria extinção. Não é isso? Uhum. Então, o que acontece? A gente sempre se coloca desconexo, né, do meio ambiente. E aí, novamente, pedindo licença aos professores de história, na Mesopotâmia, quando a gente tem a construção do Jardim Suspenso da Babilônia, na verdade, isso é algo atávico. Porque, pelo menos para mim, né, eu acredito que para a maioria das pessoas, quando eu quero construir um espaço para eu descansar, para eu relaxar, eu sempre penso numa planta. Eu sempre acho que isso é muito atávico. Eu sempre penso que uma planta tem que estar naquele ambiente. Então, isso, na verdade, nada mais é do que uma nostalgia que eu tenho de um tempo que eu estava o quê? Conectado a esse espaço. Né? Esse espaço, esse meio ambiente, né? E eu estou inserido nele. Eu não posso achar que a floresta, eu não faço parte daquela floresta, aquela floresta não faz parte de mim. Uhum. Né? Uma relação que o indígena tem, que a gente perdeu, né? Que a gente perdeu. Tá? E falando um pouquinho da minha experiência de campo, nos anos de 2000, 2004, né? 2004, 2003, 2004, eu trabalhei no projeto Mutirão de Reflorestamento do Rio de Janeiro. Uhum. Né? E aí, todas aquelas comunidades do Rio de Janeiro, né, a região que foi toda desmatada e sofreu aquele processo de favelização, viu que havia necessidade
de se reflorestar aquilo ali pela questão de desmoronamento, né? Deslizamento, tudo aquilo que a gente já acompanhou desde a época dos anos 80 no Rio de Janeiro. E aí começou-se a reflorestar. Então, eu trabalhei aí 3 anos no projeto mutirão de reflorestamento e conheci todas as comunidades, porque eu fiquei responsável pelo fechamento de uma tabela de produtividade. Agora, tem uma coisa que é muito interessante. Por que eu estou lançando mão dessa minha experiência? Porque as pessoas que trabalham na comunidade, e a gente sempre tem, né, a ideia que aquele indivíduo ele é muito ignorante, né, que ele desconhece tudo, né, em termos de legislação, eles têm uma noção de pertencimento muito grande. Uma coisa que acontece é muito interessante, eu não sei se continua assim hoje, no projeto mutirão de reflorestamento, é que todas as pessoas que trabalham no reflorestamento devem pertencer àquela comunidade. Tá? E eles acabam tomando aquilo para eles. Então, eles preservam, eles protegem e eles trabalham. Porque aquilo ali, além de ser um meio de vida deles, né, trabalhar no projeto de reflorestamento, ele está na comunidade dele, ele entende que preservar aquele espaço dele está preservando a família dele, a comunidade dele. Então, é uma noção de pertencimento que nós não temos. Uhum. Eu digo nós, né? Vivemos nas selvas de pedra, nós não temos. Né? Aquilo está desconexo, está distante de mim. E a gente perdeu essa conexão, a noção de pertencimento. Eu acho muito interessante como essas comunidades elas têm essa noção de pertencimento, né? Em relação ao trabalho que eles desempenham ali. Certo? Acho que isso é bem interessante. E você falou bem, né? O nosso avanço tecnológico, né? A revolução industrial trouxe uma série de consequências, né? Uma série de problemas para o desenvolvimento, né? E aí, para a gente poder entrar aí nessa questão dessa PL, que é uma questão bem delicada, eu acho que essa questão dessa PL dá pelo menos umas 5 horas de conversa. Aí, pelo menos isso, né? Né? Vamos falar um pouquinho da né? O que vem a ser a gente tem a Amazônia Legal e a gente tem a Amazônia Internacional. Mas eu vou focar na Amazônia Legal, né? Que são aí 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela representa algo em torno de 59% do território do nosso país, certo? E aí essa Amazônia Legal, esse termo foi criado lá na década de 50 para desenvolver e integrar essa bacia amazônica com o resto do país, né? A ideia em si foi muito boa, né? Essa integração. Porém, a gente acompanha as últimas décadas, né, de um processo de desmatamento e devastação absurdo, né? Depois eu trouxe alguns números aqui para a gente poder discutir, né? A gente que é de exatas gosta muito de trabalhar com gráfico, né? E eles são muito importantes para poder dar substância, né, da veracidade das nossas falas, porque senão elas ficam no campo do achismo. E a gente hoje tem muitos especialistas de Facebook, né, Cristiano? E aí a gente precisa estar sempre mostrando que um especialista ele tem sempre um trabalho referenciado. Então é por isso que, né, é importante esses dados para a gente, viu? Bom, continua aí. Todo o nosso bate-papo está sendo referenciado na Fundação Amazônia Sustentável. Eles tiveram agora, no início do mês de maio, eles tiveram eles destrincharam toda essa PL, mas chamaram todos os atores, porque eu não posso tentar passar um projeto de lei dessa importância, tem que todos os atores e na verdade toda a população, todos esses atores envolvidos estejam cientes do que vai acontecer, né? Isso aqui é muito sério. E eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco, né? E aí, na verdade, quando voltando à nossa Amazônia Legal, esses incentivos fiscais que foram criados lá inicia-se isso nos anos 50, eles trazem uma série de consequências nefastas para a nossa região amazônica, né? Aí, só para de curiosidade, os estados que compõem essa Amazônia Legal é Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Por isso, que representa aí quase 60% do território brasileiro, né? Então, a gente achar que a Amazônia Legal não vai impactar na sua vida é um grande engano, né?
falar um pouquinho dessa PL, né? A PL 2633, que, na verdade, ela se origina na medida provisória 910, salvo engano, assinada pelo nosso presidente atual. Né? O nosso atual presidente. E aí, o que acontece? Só quando as bancadas começaram a ventilar a medida provisória, a gente teve um aumento de 193% no desmatamento da Amazônia. Só quando se ventilou a possibilidade da assinatura da medida provisória. Tá? Essa medida provisória sofreu muitos ataques, né, de vários atores, né, dos povos indígenas brasileiros, né, de todas as ONGs, né, inclusive 40 empresas globais assinaram uma carta, né, de repúdio, se colocando na seguinte questão: olha, se essa medida provisória, se essa PL passarem da forma como ela está sendo apresentada, a gente vai boicotar os produtos brasileiros. Chegou-se a esse ponto. E é uma situação que é tão séria e, propositalmente, ela está sendo votada agora, né, a toque de caixa. As escondidas, né? Escondidas, literalmente. Poucas pessoas acessam lá a página, né, do Senado, a página da Câmara, ver o que está sendo votado. E a gente precisa provocar os nossos representantes para que eles barrem esse tipo de situação. Porque a gente está no meio de uma crise de saúde, né, mundial, né, uma pandemia, e aí eles querem passar um projeto de lei desse vulto, né, dessa magnitude. É uma coisa muito séria. Mas o que esse projeto de lei traz para... O que você fala? Não, que eles querem regularizar as irregularidades latifundiárias, né? É isso que eles querem fazer. Né? A Amazônia é um dos espaços, né? O estado do Amazonas e a nossa Amazônia, como você está falando aí, é um dos espaços que mais sofrem com essas agressões e essas irregularidades latifundiárias. Né? E essa PL vem trazer isso aí para a gente. É muito, muito importante essa sua fala para a gente, para pontuar, porque a gente vive uma grande cortina de fumaça na política hoje. Né? Tem sempre uma loucura, quer dizer, eu não sei nem se loucura é o correto, né? Tem sempre uma falta de seriedade do nosso governo, falando alguma coisa, colocando alguma coisa para esconder, né, essas coisas todas que nós temos visto, né, Cris? É isso que a gente tem observado. Mas volta a PL aí. A gente viu a intenção, né? Infelizmente, eu estou obrigado a citar isso, quando eles liberam aquela reunião ministerial, o que o nosso ministro do Meio Ambiente falou. Né? Ele foi categórico. Ele disse que agora era a hora da gente passar tudo que queria. Ele ainda usou o termo baseada, né? Passar de baseada, passar sem ninguém parar para olhar. Né? Por sorte, a gente tem atores muito, vamos dizer assim, comprometidos com a questão ambiental. Né? Então, eles mesmo. Mas vamos falar um pouquinho da PL 2633, que o autor é o Zé Silva, do Solidari, Minas Gerais, tá? E atualmente a relatoria do deputado federal Marcelo Ramos. O que essa PL traz para a gente? Ela traz para a gente a necessidade e vamos usar o termo facilitação, flexibilização da regulação fundiária. Regulação fundiária está sendo discutida no nosso país desde a década de 70. Né? Mas com os movimentos que cobram, né? Porque nessa região, né, nessa grande região da Amazônia Legal, a gente tem terras sem uso, terras sem destino, né? Sem destinação própria. São terras do governo federal. Então, o governo federal ele pode, né, não só pode, como deve, de certa forma, propiciar que aquelas comunidades ocupem essas áreas, né? Mas só que de forma ordenada. E aí, o que essa regulação fundiária, né? Essa PL 2633, que eles chamam de uma facilitadora da regulação fundiária, ela vai dispensar a vistoria do INCRA, tá? Essa vistoria vai poder ser feita via... E aí eles vão regularizar até 6 módulos fiscais. Tá, beleza, 6 módulos fiscais. Só que eu estou falando de uma área que um módulo fiscal equivale a 100 hectares. 6 módulos fiscais
600 hectares. Meu Deus. E eles colocam, né, vamos dizer assim, para essa facilitação, basta você fazer uma autodeclaração com um marco temporal de 2008. Então, por isso que ela está sendo chamada de PL da grilagem. Uhum. É uma questão muito séria. Então, quer dizer, através de autodeclaração, eu entro com o processo e eu posso, de forma bem tranquila, pegar 600 hectares, né, de uma área importantíssima, como é a área da região amazônica, que é um bioma que, né, a gente não precisa chover no molhado, né? A quantidade de fauna e flora, com a diversidade, com a riqueza que nós temos nessa região. Né? Eu só vou fazer um parênteses aqui. Eu conheço Manaus e conheço Belém, e quando você vai chegando, você fica... impossível você não ficar boquiaberto com a grandeza que aquilo representa. Né? É um verde, né, absurdo, e você vê só água e verde. Assim, é inimaginável você não ver o valor que aquilo ali tem. Né? Você, enquanto ser humano, né? Enquanto indivíduo pertencente àquilo ali, é inimaginável você ver a importância que aquilo tem para o nosso planeta. Né? A gente tem grandes biomas, né? O país, né? Como a gente conversou no início, mas a Amazônia ela é essa grandiosidade, né? Visualmente, para a gente, ela é essa coisa grandiosa. E aí eu acho que ela fica, né? Ela vira alvo, né? Fácil, né? Desses mal intencionados, né? Desse mau caratismo político e intelectual que a gente vem vivendo hoje, né? Grilar, né? Esses espaços no mínimo uma falta de coletividade, né, Cris? Mas e corrobora, na verdade, acaba corroborando com o nosso histórico, né, de associar desenvolvimento com destruição. A gente sempre acaba caindo nessa fala, né? O dito desenvolvimento, né, o capitalismo, etc., né, todo esse processo de uso, né, dos recursos naturais, a gente nunca, né, consegue dissociar do fator destruição. É histórico no nosso país isso. A gente tem um esforço fora do comum, né? A gente tem aí, né, profissionais como você, profissionais da biologia, profissionais das diversas áreas que vêm buscando, né, acabar com essa, né, dissociar isso de vez, acabar com essa coisa de destruição por um lado, de destruição de fato, para a gente poder ter o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Mas continuei. Segue em frente aí. Senão eu falo demais. Muito bem-vindo, né, essas colocações. Como eu estava falando, cada módulo fiscal desse, ele tem aí 100 hectares. Em alguns municípios ele tem 110 hectares. Então, estou falando de até 660 hectares. Né? E você, simplesmente por autodeclaração, você pode grilar, né? Tomar conta. Né? E aí, o que os atores e as comunidades elas vêm pressionando para que aconteça? Antes de uma regularização fundiária, eu tenho outras questões para serem resolvidas. Quais são elas? Demarcação do território indígena. Eu não posso falar em regularização fundiária sem demarcar terra indígena. Né? E o que tem acontecido no ano de 2019, tá? De 32 assassinatos que a gente teve naquela região, 9 eram de indígenas, 9 foram de indígenas. Desses 9 indígenas, 7 eram lideranças indígenas. Então, o genocídio está acontecendo já. Não vai acontecer, não. Ele já está acontecendo, ele vem acontecendo nas últimas décadas, e em 2019 ele se tornou absurdo, com um crescimento de 200%. Né? Os números gritam. Foi autorizado, né, Cris, o genocídio, né? Agora ele é autorizado, né, de uma forma desastrosa, né? Bom, desastrosa. Então eu preciso demarcar as terras indígenas, eu preciso entender qual é a relação que esse povo tem com a floresta, né? Porque eu não demarcar a terra do indígena tomando como base, como a gente já escutou, eu não preciso, né, dizer quem foi que falou isso, que o indígena precisa de 10 metros quadrados para sobreviver. A pessoa que faz uma pergunta dessa não tem, assim, eu acho que ela não tem humanidade. Né? A questão aí é desumana do que propriamente de conhecimento acadêmico. Tá?
Criação de unidade de conservação. Hoje é um tabu, né? É um problema seríssimo dentro dessa região você criar uma unidade de conservação. Você imagina, mineradora pressionando, madeireiro pressionando, né? E aí, depois que isso tudo acontece, a gente tem aquela situação do cara que vai, depois que isso tudo está devastado, ele aproveita para criar, né? Transformar tudo em pasto, porque a sequência é essa, né? O cara queima, ele, né, desmata, depois ele vai criar Sim. gado. Né? Essa é a sequência, né? Do efeito cascata lá da devastação. Outra coisa, homologação de território de quilombola, ninguém fala disso. Não, ninguém. Né? A gente índio, mas esquece que tem quilombola naquela região, né? nessa Amazônia legal. É necessário ter, né? E a gente também precisa de uma coisa assim primordial, com os projetos de assentamento. E eu aprendi, né, que eu costumo chamar de extensão rural. Né? A gente não pode simplesmente dar posse para uma determinada família, uma determinada comunidade, qualquer que seja ela, sem fazer um acompanhamento. Né? A gente na universidade pública, né, a gente diz que o tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Nessa ordem. Ensino, pesquisa e extensão. Eu costumo dizer que isso está muito equivocado, né? E assim, de forma, né, bem... quem sou eu para dizer isso, né? Mas assim, o que eu coloco em relação ao ensino, pesquisa e extensão? Eu acho que a gente primeiro tem que fazer extensão, eu preciso ver o que a comunidade precisa, né? Depois, pesquisar e só então ensinar. Porque eu preciso ter um produto final, eu preciso ter um profissional com a formação final que atenda o quê? O que a sociedade precisa. Sim, Afinal, né, quando uma universidade pública de qualidade, que a gente ainda, graças a Deus, tem no país, não sei até quando, né? Eu preciso formar um profissional que atenda às necessidades da sociedade. Porque a sociedade é profissional, para que ele tenha aquela formação. Né? Isso é só um ponto que eu sempre gosto de tocar, porque a gente precisa entender o que a sociedade precisa para só então pesquisar e levar, né, lá para a ponta o que é necessário para um desenvolvimento sustentável. A gente fala tanto de desenvolvimento sustentável, né? Mas eu preciso mudar também a academia. Sim, sim. A academia está muito fechada. E a gente sabe disso. Ela precisa... Isso é um papo para outra live. Ela precisa abrir mais essas portas, né? Porque ela abrindo essas portas para a gente, vai facilitar, né, esse acesso ao conhecimento e vai botar abaixo aquilo que a gente acabou de falar, né, Cris? Desses 400 mil especialistas facebookianos que nós temos. Né? Então, a universidade se aproximando pela educação, né, se aproximando ao senso comum, ela vai mostrar a importância do conhecimento científico. Deixa eu só abrir um parênteses. Tá bom, Bia, eu vou deixar você marretar a academia. Que você estava falando de desenvolvimento sustentável, estava falando de dados. Eu acho que uma coisa que é importante, quando você falou da comunidade quilombola e das comunidades indígenas, a gente hoje tem uma coisa chamada reserva extrativista, e ela é uma coisa exclusivamente nossa, sabe? Ela foi criada em 1990, né, através de muita briga, e quando a gente fala em reserva extrativista, as pessoas pensam logo na extração das coisas. Não, ela foi criada para proteger essas populações tradicionais, né, para elas fazerem uso desses espaços, né, elas vão usar esses espaços, porque elas protegem, elas são, né, você tem grandes, né, cultivadores das sementes ali dentro, né, das plantas, dos espaços, né, originais, né, das plantas originais daquele local. Então, elas foram criadas para isso. E, assim, a gente vê essa PL que você está falando, tentar acabar com esse tipo de reserva, porque para eles não é interessante, porque isso financeiramente não é viável. A gente também vê, sabe, Cristiano, algumas empresas, né, explorarem, né, esses espaços de forma turística, que elas também deveriam olhar com muito zelo, né, esses espaços. A gente precisa olhar, né, com muito cuidado. Né? A exploração, quando a gente fala em exploração, né, ela não tem que ser uma exploração, ela tem que ser uma troca, né, com o meio o tempo todo. Né? Deixa eu fechar o parênteses e deixar você aí.
Deixa eu só colocar aqui, deixa eu só fazer uma concessão. Evelyn, né, ela é, sim, né, muito importante para essas comunidades. Se a gente consegue manter essas comunidades vivas e saudáveis, mesmo diante dessa pandemia que a gente está vivendo, né, evitar algumas queimadas, que acho que o Cris vai falar um pouco da questão do brigadista, né, Cris? A gente, são essas comunidades que auxiliam a esses trabalhos para a gente, viu? E a gente não pode deixar isso ser derrubado de jeito nenhum. Bom, continua aí, Cris, se não falo, como eu falo demais, né? Tá ótimo. E é muito interessante porque eu tive um professor que viveu, acho que ele era colunista de um jornal na região amazônica, José de Arimateia, né? Tive o prazer de ter aula com esse professor. E ele sempre falou uma coisa que era muito interessante. Ele sempre falou, a floresta um dia vira cinza. Né? Quando ele dizia isso, ele dizia que aquilo ali é um ser vivo e que ele morre. Agora, a questão é, como eu vou transformar isso em cinza? Né? Se é desmatando ou se é aproveitando todos esses recursos que a floresta me oferece, que não é só madeira, entendeu? Que é a semente, né? Que é a coleta de uma série de frutos que podem virar cosmético, né? Que a gente tem uma série de projetos como o da Natura, por exemplo, né? Está ligado diretamente a esses povos das florestas, né? E que eu posso usar estes recursos sem desmatar. Ou, quando chega um momento de eu abater um determinado indivíduo, é porque ele já cumpriu o ciclo dele todinho, né? Eu estou falando já de maneira técnica, ele já cumpriu o ciclo de vida dele todo. E retirar aquele indivíduo vai propiciar o nascimento de outros, da mesma família, da mesma espécie, ou um ciclo normal, né? No famoso ciclo sucessional que a gente tem em toda a floresta. Né? Mas para isso acontecer, eu preciso de uma coisa chamada vontade política, pesquisa, seriedade, né? E o mais importante de tudo, eu preciso da noção do pertencimento da floresta. Né? Eu preciso entender que aquela floresta ela faz parte de mim. Né? E eu faço parte dela. E é a relação indígena com a floresta. Ele caça, ele coleta fruto, ele corta, né, ele abate árvores para poder construir, né, as suas moradias, mas ele não depreda, né? Ele tem a ideia, ele tem a noção do conhecimento da floresta, coisa que, né, repito, nós perdemos. E aí, né, para a gente dar continuidade, a gente já está aí avançando no nosso tempo. Eu tenho assim as últimas notícias, né? Não vou falar só de coisas ruins, não, né? Claro que não. Vou falar de uma coisa, né, melhor, né? Que a gente já vem falando de algo, né, ruim. Foi uma matéria até que você compartilhou comigo, né? E aí depois eu fui dar mais uma pesquisada que é em relação à comunidade indígena que coleta semente para reflorestamento, né? Muito interessante, né? O título ainda é interessantíssimo, né? O que o homem branco desmatou, né? Hoje ele precisa da comunidade indígena para coletar a semente, né? Que são as mulheres que coletam, né? Elas conhecem, né? Semente, tudo. E aí eles estão reflorestando através desse projeto, né? Inclusive ele traz renda, né? Para as comunidades indígenas. Acho que algo, né, só no último ano foi algo em torno de R$120 mil para aquela comunidade indígena só de coleta de sementes. Né? Bem interessante. Então, existe, sim, né, uma série de medidas que a gente pode adotar para mitigar tudo isso que vem acontecendo. A gente vai revertendo esses modelos, né, Cris? A gente consegue reverter esses modelos de degradação, de destruição historicamente dado e posto para a gente, né? Não é porque a gente precisa ocupar um território, eu preciso de água, eu preciso de investimento, eu preciso de alimento, eu preciso necessariamente destruir, depredar. Né? Aí eu volto lá para a nossa conversa. Né? A gente vira, né, o nosso próprio lobo, a gente vira a própria extinção, né? A busca pela extinção da nossa espécie. Né? Porque, quer queira, quer não queira, né, a gente sempre leva em consideração o que James Lovelock, né, escreveu lá na década de 70, da teoria de Gaia, que o planeta é um ser vivo, né? E se nós não nos adequarmos
né, num período de tempo muito curto, né? Principalmente quando eu falo, né, da idade do nosso planeta, ele vai se encarregar de nos explicar daqui mesmo, ele se encarrega mesmo. Né? Se nós não vamos explicar. Eu sempre gosto de falar dessa teoria de Gaia, né? Que Gaia é a divindade que representa a natureza, se não me engano, salvo engano, da cultura, acho que grega, né? Não me engano, acho que grega. E aí, né, eu falei da comunidade indígena que coleta sementes e ajuda, né, o homem branco a reconstruir, reflorestar. A gente tem aí as últimas notícias, né, que agora a gente na Amazônia vai entrar no período de seca e de queimada, né? Ele acontece agora em julho, agosto, setembro, né? E eles inclusive, né, só para a gente poder fechar esse raciocínio, eles estão querendo passar a PL exatamente nesse período, que não é à toa, né? Porque aí eu e adentro aquela área, né? E a gente sabe que existe o trabalho do Preve-Fogo, né? Que são brigadistas. E eles são treinados pelo IBAMA. E aí a gente tinha aí, né, previsto no nosso orçamento a contratação de 1.480 brigadistas. Só que esses brigadistas, eles precisam ser contratados, treinados, alocados, né, para poder fazer o trabalho de prevenção e combate. O mais importante do combate é prevenção. Em tudo, né? Com certeza. A prevenção é melhor que o combate. É verdade. Né? E aí, o que aconteceu? O governo atrasou, né, a contratação desses brigadistas. Deveria sair, né, logo em abril. Sai no dia 16/6. Aí a portaria sai com erro. E aí ela é anulada. Né, o processo de contratação. Eles anulam o processo de contratação. E aí só inicia esse processo de contratação efetivamente no dia 23 de junho, agora. E a gente sabe que em julho as queimadas estão acontecendo. Né? Já, julho, agosto, setembro. É a época crítica na Amazônia. E aí a gente sabe que quanto maior o desmatamento, maior vão ser os focos de incêndio, obviamente. Né? Isso é uma lógica muito fácil da gente entender. Só que ainda tem o seguinte, dos 1.480 brigadistas que deveriam ser, no meu entendimento, já é um efetivo muito pequeno, né, para essa região que a gente fala, da Amazônia Legal, eles só contratam 843. Então, é proposital. Sim, com certeza. No meu entendimento, é proposital. Para deixar realmente a Amazônia queimar, né? A Amazônia Legal, toda aquela região queimar, né? E espera-se que três cidades, né, maiores que São Paulo queimem, literalmente. Essa é a última notícia. Tudo é intencional, né, Cristiano? Não existe nada sem intenção desse governo que a gente fala, que a gente tem hoje, né? A gente escuta as pessoas falarem que, né, é uma loucura atrás da outra. Não, não existe loucura atrás da outra. Existe uma política pensada, é um projeto pensado de destruição dos espaços de proteção, de reserva, dos cuidados, isso tudo é muito bem pensado, porque isso vai atender a grupos específicos, né? Vai atender a grupos que querem, né, grilar aquela área, querem tomar aquela área, né, que querem transformar aquilo num espaço sem vida, né, um espaço inerte. Você fala da questão do brigadista, né? Os chefes de brigada, né? Você tem toda a equipe que está ali, eles trabalham nessa parte não só do combate, mas essa prevenção, ela vai lidar com esses povos no entorno, com essas comunidades no entorno, para fazer um trabalho de educação ambiental. A gente sempre cai, né, nessa questão educacional, a gente nunca pode esquecer disso. É aquilo que você estava falando da questão da universidade se aproximar mais. As reservas, né, elas têm sempre uma universidade, né, fazendo a gestão, gerindo ali de alguma forma, né, o ICMBio, né, que a gente tem gerindo aí junto com a gente, né, eles estão sempre trazendo um profissional, seja ele um engenheiro florestal, seja ele um biólogo, seja ele um agrônomo, seja ele um zootecnista, né, seja ele, né, um veterinário, mas desde que ele tenha um espaço educacional para trabalhar. Então, esse trabalho de prevenção com as comunidades, né, do entorno, com essas comunidades que preservam, né, ou que estão chegando ali de alguma forma, é para isso. E aí o governo tira, né,
1.000 e alguma coisa e bota lá para 800 e alguma coisa, se é que eles vão chamar os 800, né, Cristiano? A gente ainda tem que pensar nessa coisa, né? Porque eles liberam o subsídio, mas eles podem simplesmente acordar e falar assim, ah, não, para que 800? Tira aí, vamos tirar e vamos acabar. Eles fazem isso na Amazônia, que é uma grandeza, né? E nas outras reservas também fazem isso. Então a gente fica sempre à mercê, né, desse novo espaço de governo que a gente tem, né, para colocar isso por terra. A gente acaba, né, aí a gente tem um período em que essas áreas são muito preservadas, né, que os profissionais né, vão para lá para cuidar e trazer projetos e relatórios. E aí essas áreas vão ganhando, né, uma força, vão ganhando um sangue, e aí de repente esse governo entra e bota isso tudo abaixo. Ela comete o mesmo erro dos nossos colonizadores, né, que é da destruição, né, de forma, né, sei lá, necrosante, né, da pior forma possível, né, Cris? É isso. E outra questão vai de encontro, né? Agora, falando um pouquinho, né, da nossa pandemia, é que o aumento dessas queimadas, e espera-se um aumento em torno de 170%, né? Ele já vem subindo, né? A gente sabe que no ano de 2019 ele foi cruel em queimada e desmatamento, tanto que ocasionou a queda, né, do presidente do INPE, né? Presidente ou diretor, eu não me recordo do cargo, né? Mas e ele levantava esses dados, né? E mostrava que a queimada e o desmatamento tinha subido de forma exorbitante. E, né, tudo que vem acontecendo ultimamente, ciência, né, tem pouco valor para algumas pessoas que governam o nosso país. Mas, enfim. E aí, uma outra questão muito séria é que essa região, que já é muito frágil na questão da saúde pública, né, com o aumento das queimadas, as doenças respiratórias aumentam muito, né? Obviamente que a disputa pelo número de leitos em hospitais vai ficar muito maior. Sim, com certeza. Tanto que a gente viu o que vem acontecendo nessa região como um todo, né? E quer dizer, a queimada ela só vem para colaborar, né, vamos dizer assim, com a decadência, né, com a falência desse sistema, né, de atendimento que já é muito precário. Né? Então, a gente sabe, né, que quando ocorre uma queimada das dimensões que ocorrem na Amazônia, você vai, a fumaça chega em outros estados, né? Acontece lá no norte, ele vai impactar quase o Sudeste, é fácil de chegar. Muito fácil, né? A gente viu isso ano passado, né? No início desse ano a gente viu esse movimento, né? Essa coisa ficando cinza pra gente aí, né? E as pessoas não entendendo o porquê disso, né? E numa época que a gente vive uma pandemia, né? Vamos dizer, é o maior problema de saúde pública, de repente, do nosso século, né? Eu acho, né? A gente vivencia questões como essa, que literalmente, né, na cortina de fumaça, eles querem passar uma PL como essa. Tem uma outra questão também que a gente discute muito, né, Beata? Em relação à diminuição da floresta, é óbvio que ela vai impactar em tudo, né? Ciclo hídrico, aquecimento, aí a gente já chovendo molhado falar nisso, né? Aquecimento global, desertificação, mas tem outra questão que você sempre levanta, né? E outro dia eu parei para dar uma pesquisada em relação a quando eu diminuo a floresta, eu acabo aumentando a possibilidade de doenças como malária, etc. e tal. Né? Eu queria que você desse uma complexidade. Eu vou aproveitar a sua fala das queimadas para chegar aí. A gente, quando fala de queimada e aumenta as doenças respiratórias, e a gente tem uma pandemia que é uma doença respiratória, tudo se confunde.
né? Isso vira um grande caos, né? E a gente sabe que a maioria das nossas doenças de ordem antrópica, né, que estão na gente hoje, elas têm alguma origem exatamente nesses processos de degradação, porque eu acabo com esses reservatórios naturais, eu acabo com os símios, eu acabo com, né, com mamíferos e com aves, onde esses vírus e essas bactérias e outras doenças que nós temos aí, os protozoários, e se encontram nesses espaços eutrópicos, eles ficam ali bonitinhos, direitinhos, né? Quando você promove uma queimada, você promove a mortalidade desses animais, né? Desses seres, desses organismos que compõem o espaço floresta. E aí, esses vírus e essas bactérias, esses protozoários, eles vão buscar novos reservatórios. E eles vão, né, migrar de um grupo, de uma espécie para outra. E o que a gente tem visto, né, principalmente na questão da Covid aí, é exatamente esse salto por conta de uma ação humana, né? A gente comentou, e eu cheguei a brincar algumas vezes com a questão do morcego, por exemplo, com a questão da Covid. O morcego é um animal importantíssimo para os espaços naturais, né? Ele vai semear, ele é um polinizador. Né? E quando ele vem para os nossos pratos, né, significa que a gente, enquanto humano, a ação é sempre direta ou indireta, né, da doença, é sempre humana, Cris. Não tem jeito. A gente, enquanto humano, quando a gente desmata, quando a gente mata, quando a gente não cuida desses espaços, né, a gente traz para a gente, né, a consequência desse afastamento da floresta, desse afastamento dos espaços naturais. Que a gente esquece, como você colocou lá no início. A gente está sempre buscando o nosso umbigo, né? Mas a gente está sempre destruindo esse umbigo. É impressionante isso. Então, a questão das queimadas, né? A questão do desmatamento, a questão da violência, né? Com esses biomas, em especial com a nossa Amazônia, ele tem dado esse retorno para a gente, né? Ele vem trazendo, né? Dando de presente essas doenças para a gente, né? Coisas que seriam facilmente evitadas, né? Os sistemas que a gente tem, né? As agroflorestas, aí, que seria um outro papo para a gente conversar, dessas reservas, essa proteção, esse cordão verde que a gente tem, né, que a gente deveria, né, cuidar mais e zelar mais, né, diminuiria exatamente essa relação, né, desses indivíduos microscópicos, esses micro-organismos, de se tornarem patógenos para a gente, se tornarem causadores de doença. Né? Então, a gente, hoje, né, a gente tem visto, né, na biologia em especial, né, e nos espaços de saúde, a gente já não fala mais em ecologia e nem saúde separada, a gente fala em saúde ambiental. Porque se eu não cuido do meio, eu estou suscetível à morte, né? Eu estou suscetível a essas ações. Né? Mas é isso, essas queimadas, né, elas são um grande problema, né, econômico, são um grande problema para o organismo que é a floresta e também para a espécie humana. Mas a gente não se dá conta disso. Quer dizer, quando eu falo a gente, os nossos representantes legais, as nossas autoridades políticas, elas não se dão conta disso, né, Cris? Infelizmente. E elas deveriam se dar conta disso. Não, mas elas continuam achando que elas podem desmatar e queimar e degradar de forma indiscriminada. Felizmente, né, a gente tem profissionais como você, a gente tem especialistas como você, como tantos outros, que continuam nessa luta, né, incansável. Né? O joelho dá uma flexionada, o corpo enverga, mas a gente não desiste. De vez em quando a gente se isola para tentar ganhar força, gás, para poder seguir em frente, né, Cris? Né? E assim, você tem mais alguma coisa para a gente acrescentar? Que o nosso tempo, infelizmente, ele é muito curto, né? O assunto é muito extenso, né? O que você poderia falar um pouquinho, assim, 3 minutinhos para a gente? O que a gente ainda tem de desafio, né, para falar de meio ambiente, que a gente possa gritar mais para que as pessoas nos escutem? O grande desafio, eu costumo dizer o seguinte: essa legislação ambiental, apesar de muitos pontos frágeis, ela é muito boa, ela é muito bem estruturada. Né? Nós conseguimos, né? Mesmo com todos os ataques que a gente vem sofrendo, estou falando da legislação em si, nós conseguimos, de maneira técnica, de maneira séria, colocar essa nossa legislação
efetivamente, né, em prática, a gente já vai ter um grande avanço. Né? Então, primeiro. Segundo desafio, né? Agora eu vou falar um pouquinho de educação. Eu acredito que a gente não consegue mudar nada no nosso mundo, né? Nos nossos espaços, se a gente não educar. Né? Hoje, a gente precisa educar o jovem, a gente precisa educar a criança para que ela entenda qual é a importância da floresta, do estuário, por exemplo, como o mangue, da praia, de toda a faixa de areia, de tudo. Todo espaço que ela está inserida, ela precisa entender que aquilo ali é saúde. Então, meio ambiente, educação, isso precisa caminhar junto. Sim, o tempo todo. Senão a gente vai continuar sofrendo, né, o que a gente vem sofrendo. Né? Eu preciso entender que eu faço parte, né? Eu nunca me canso de falar isso. A gente precisa entender que faz parte desse todo. Né? A gente precisa entender isso, a gente precisa educar, a gente precisa se, né, educar sempre, continuar sempre questionando todas as suas ações, todas as suas atitudes, para que a gente mude, né, em relação a tudo que a gente está dentro, a gente não está fora da natureza, a gente está dentro dela. A gente vive, convive, né? E a gente é punido por ela, sim, quando a gente não respeita. Esse é que é o grande desafio. Eu acho que o grande desafio hoje é educar. Educar para ter um futuro diferente, né? Para que os nossos governantes, ou aqueles que venham a ser os futuros governantes, entendam a importância, né, do meio ambiente para a saúde pública, né? Entendam e conquistem e voltem a se conectar a esse meio, porque, de certa forma, como eu falei inicialmente, eu acredito muito nessa teoria, o planeta ele vai se encarregar de nos expulsar daqui se a gente não respeitar. Esse é o grande desafio. Né? Essa é a minha fala final em relação a isso. Deixa eu só lembrar uma coisa que a gente fez alguns 10 anos atrás aí. A gente fez um projeto de educação ambiental, a gente montou um programa de educação ambiental, eu e você, né, Cris? E uma fala nossa, e que quando a gente decidiu falar sobre o meio ambiente, ela ficou muito viva na minha cabeça, foi o que você falou, e não existe jogar fora, o planeta é nosso, é um espaço nosso aqui, ele pode ser infinito aos nossos olhos, mas ele é limitado em termos de espaço, então nada se joga fora, né? Tudo pertence a gente, tudo que sai do muro das nossas casas ainda é nosso, né? E a gente falava muito isso para as nossas crianças. Então isso ficou muito vivo, essa conversa sempre, quando a gente começou esse programa, a gente falava muito disso, né? Era sempre uma grande fala inicial, tanto sua quanto minha, nesse programa, né? Era importantíssimo a criança ter essa ciência de que ele é o todo e o todo é dele, né? E que a gente não pode degradar ou depredar. E a gente tem pouquinho tempo, né? Eu vou tentar ser rápida, né? Falar de educação, foi a minha conversa inicial, né? Falar de meio ambiente e de educação, ele não dá. 1 hora é muito pouquinho. A gente tem muitos desdobramentos, tem muitos assuntos, né? A ideia da nossa conversa hoje era pontuar um pouco dessa questão da Amazônia Legal, da PL, né, 2633 aí de 2020, né, que ela vem de forma a corroborar, né, com essa necropolítica que nós vivemos hoje, tanto com as minorias, quanto com as nossas florestas, quanto com os nossos espaços naturais. E a gente não pode deixar de gritar, né, como a gente tinha avanços, né, a gente vinha tendo uns bons avanços na área da política, na área da proteção, e de repente esses avanços se cessaram, né? A gente atrasou o nosso país pelo menos em 30 anos novamente. Então, por isso que discutir é importante. E aí, eu queria muito, muito agradecer, né? Você é meu irmão, eu não preciso nem dizer isso, mas eu queria muito agradecer em poder conversar com um especialista, com um engenheiro florestal, com um técnico que atua hoje de forma, né, direta. Infelizmente, a pandemia tem nos deixado dentro de casa e essas lives têm ajudado a gente nessa desconstrução com relação à educação. Muito obrigado, Cristiano, por você estar aqui comigo, por você dividir uma troca de conhecimento, de trazer esse conhecimento, de tirar isso debaixo do tapete.
né? A floresta precisa de profissionais como você, né? Os nossos biomas precisam de profissionais como você, que estão ali atentos aos nossos códigos, às nossas leis, né? Para que a gente possa estar sempre transformando. Né? Eu só tenho a agradecer, além do meu convívio, eu posso falar isso agora publicamente, do meu convívio diário contigo, né, de poder dividir esse conhecimento, né, do professor e do engenheiro aqui comigo hoje. Muito obrigada, viu, Cris, por estar aqui, por dividir isso com a gente, e que a gente possa ter mais encontros como esses, que a gente possa dividir o nosso conhecimento para que eles virem reflexões e questionamentos e nunca soluções prontas, porque a gente não tem. O nosso país sempre está buscando soluções prontas, não existe. Existe diariamente, né, aquele movimento, aquela velocidade cruzeiro que você fala para a gente das buscas pelas melhorias e pelos acertos. Não é isso, Cris? Né? Tá bom? Eu agradeço também a oportunidade de dividir o espaço com vocês, né? Agradeço aí a todos que compartilharam esse momento conosco, né? E a gente só consegue essas mudanças quando a gente cobra, quando a gente vai atrás, quando a gente participa, né? Não precisa ser uma luta, vamos dizer assim, desesperada, né? Uma luta cega. A gente tem que ser uma luta, de certa forma, consciente. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, né, ser consciente de tudo, né, estar consciente de tudo que acontece no nosso país. Hoje a gente tem, né, uma série de meios para poder pressionar, cobrar os nossos representantes, manda e-mail, pede para paralisar, né? Os artistas vêm fazendo isso, né, repetidamente, ultimamente até mais vezes, né, e cobrando que as autoridades elas tenham responsabilidade com o nosso país e com o planeta todo, né? E com eles mesmos. Que a gente consiga entender que quando a gente critica um governo, quando a gente, né, reclama de um governo, né, a gente não tá levando essa coisa para o pessoal, a gente está criticando aquilo que está cuidando da gente. A gente elege um representante para que ele cuide da gente, para que ele cuide das nossas florestas, né, e esse cuidado não é uma coisa isolada, é uma coisa coletiva sempre, né? Como a floresta ensina pra gente, né? Que é esse coletivo o tempo todo, né? Que a floresta é um grande coletivo. Cris, obrigado mais uma vez, né? Pela oportunidade de dividir isso contigo e que a gente possa ter mais encontros como esse, tá bom? Com certeza. Tá bom? Ó. Precisando. Bom descanso. Só me convidar. Você pode ter certeza que você vai virar figurinha carimbada aqui para a gente conversar sobre outros assuntos, tá bom? Eu precisava do primeiro, agora vai ficar fácil, tá bom? Ó, se cuida, tá? Muito obrigado mais uma vez, obrigado por dividir com tanto conhecimento, tanto carinho com a gente aqui, tá bom? Ó. Eu agradeço também. Beijo grande. Beijo.